Olá a todos, eu sou Gilberto Aparecido de Lima e vou apresentar a vocês o portfólio com a temática Violência contra a Mulher. Bom, a violência contra a mulher, ela tem sido uma problemática recorrente na sociedade brasileira. Não só na sociedade brasileira, mas também na sociedade mundial, né? As pesquisas, né, elas mostram que esses números de violência existem, né, são dados registrados há muito tempo no Brasil. Porém, é só nos últimos anos que isso fez parte da temática social, que as pessoas conversam, e também que é denominado como uma prática intolerável. Historicamente também, a gente tem a luta, né, contra a violência feminina, que vem se demonstrando através de movimentos sociais, movimentos feministas, afirmações da igualdade entre os sexos e também com o reconhecimento disso através de direitos civis, né, como casamentos homoafetivos. Como diz um dado do Ministério Brasileiro, a violência contra a mulher ela não pode ser entendida sem se considerar a dimensão de gênero, ou seja, é toda a construção social que existe por trás disso, construção política, cultural, tanto da masculinidade como da feminilidade, assim como as relações entre homens e mulheres. Isso se deve muito ao patriarcado, né, que vem sendo desconstruído, mas é uma realidade ainda bem abrangente, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Em contrapartida, em 2006, através da Lei 11.340, instaurou-se a Lei Maria da Penha, que é o combate à violência doméstica e familiar. Foi sancionada em 2006, como eu disse, e essa lei ela estabelece mecanismos para prevenir, punir, erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo assistência a essas vítimas de violência, políticas públicas e uma punição mais rigorosa para agressores. Logo mais tarde, em 2015, foi sancionada a Lei 13.105, que é a lei do feminicídio. Essa lei ela qualifica como crime hediondo o homicídio praticado contra a mulher, por razões da condição do seu sexo, né, do seu gênero. Essa lei estabelece o agravo da pena ser praticado durante a gravidez ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência na presença de ascendente ou descendente da vítima. Então, esses são os principais agravos contra os agressores. Falando agora sobre um município brasileiro, o município de Goiás Velho, em Goiás, houve-se uma identificação muito alarmante com a violência doméstica. Essa violência ela aumentou, né, veemente de 2018 a 2019. E a elevação da quantidade de vítimas foi constatada, né, em vários casos, como estupro, lesão corporal, ameaça, crimes contra a honra e até mesmo o próprio feminicídio. De acordo com esses dados do município de Goiás Velho, em 2018 foram 6.454 vítimas de ameaça. Em 2019, esse número mais que dobrou, chegando a 15.599. Ao todo, aí foram 9.145 vítimas de ameaça, a mais, né, de um ano para o outro. Falando ainda sobre os dados do município de Goiás Velho, percebeu-se um aumento nos casos de estupro, que subiu de 713 no ano de 2018 para 781 no ano de 2019. O número de vítimas de crime contra a honra, contra calúnia, difamação e injúria também aumentou 4.873 vezes, passando de 4.569 para 9.442, e isso de um ano para o outro. Com relação aos dados do meu município, eu não consegui encontrar muitos. Os dados eram inconsistentes ou eram muito antigos. Então resolvi registrar os dados do meu estado, do estado do Paraná. E com relação à violência doméstica e familiar, de janeiro a março de 2019 foram registrados 13.804 ocorrências, enquanto no mesmo período de 2020, neste ano, de janeiro a março deste ano, foram 14.989,
houve um aumento de 8,59% em 2020. Isso também pode se explicitar, né, de acordo com a pandemia. Os dados também da pandemia, da violência doméstica na pandemia, aumentaram também muito. Eu trouxe dois infográficos para apresentação para explicar, né, um pouco mais, visualizar essa relação, esse aumento que teve nos casos de violência doméstica e familiar na pandemia. Né? A gente tem ali no comecinho, janeiro, um total de 21 mil, em fevereiro 23, em março caiu um pouquinho, 19, e de março a abril ali uma queda significativa, né, com relação a 2019 para 10 mil casos. Ainda são dados muito alarmantes, são números muito altos. No infográfico à direita, nós temos né, uma relação de feminicídios no Paraná, né, do primeiro trimestre de 2019, né, com a linha rosa, e no primeiro trimestre de 2020, né, para fazer esse contraste na linha azul. Percebeu-se que em 2020, né, que é o ano que estamos, houve um grande aumento também com relação ao mesmo período do ano passado. Isso também pode se explicar de acordo com a pandemia que estamos vivendo aí no momento. Bom, esse esquema que eu trouxe é para explicar toda a rede intersetorial que existe, né, de atenção, enfrentamento à mulher de situação de violência. Então a gente pode listar ali a área da saúde e hospital de referência, né, que são aqueles locais que atendem especificamente as mulheres que sofreram violência. A gente tem as delegacias, a gente tem os centros de referência, né, os institutos médicos legais também. A gente tem ali também a educação, né, universidades, escolas, a Patrulha Maria da Penha, organizações não governamentais que são muito importantes nesse processo das mulheres que sofrem a violência. Então são várias áreas aí que auxiliam nesse processo, né, tanto da violência quanto da recuperação da mulher. Bom, a semelhança que pôde se observar é que a violência ela atinge mulheres independente da idade, da cor, da etnia, da religião, da sua nacionalidade também, independente se ela for imigrante ou se for de outros países, da sua escolaridade, condição social, né? O impacto é extremamente nocivo para a saúde dessas mulheres, né, de todas que sofrem a violência, deixando uma marca também não só nela, mas na família e na sociedade. Bom, como diferenças, a gente pode listar algumas violências, né, que realmente têm suas diferenças, elas não são todas iguais. A gente tem a violência auto-infligida, que é aquela que se refere a comportamentos suicidas ou de autoabusos, né, que é sofrido pela mulher devido a situações familiares. A gente tem as violências interpessoais, que são classificadas em dois âmbitos, né, a intrafamiliar e a comunitária. A intrafamiliar ocorrendo aí entre os membros da família, né, parceiros íntimos, e a comunitária acontecendo no ambiente social, entre conhecidos ou desconhecidos. Tem-se também a violência coletiva, né, que são atos violentos que acontecem nos âmbitos macrosociais, políticos, econômicos e que geralmente são aquelas que a gente não percebe. Por isso é sempre bom a gente estar atento, vigilante e prestando atenção nesse tipo de violência. Em conjunto, né, com esses tipos, varia também a natureza da violência expressa, que pode ser classificada como física, né, que significa o ato em si, o uso da força para produzir feridas, injúrias, dor. A gente tem a psicológica, né, ou a moral, que é aquela que acontece agressões verbais, gestuais, com o objetivo mesmo de aterrorizar, sabe, de humilhar a vítima em si. E a gente tem a violência sexual, que é muito recorrente nesses casos, né, que diz respeito ao ato sexual em si, dentro das relações hetero ou homoafetivas, visando estimular, né, essa vítima para obter a excitação sexual por meio de aliciamento, violência física ou ameaças.
Bom, eu citei dados locais, né, do município de Goiás Velho e também do estado do Paraná, mas o fenômeno a gente pode classificar como generalizado, tá? Porque a violência contra as mulheres, ela não é um problema dos dias atuais, nem tampouco nacional ou localizado. A violência contra a mulher aí é uma realidade mundial e apresenta características semelhantes, né, tanto em países com diferentes culturas, geograficamente diferentes, e encontra dissociada nas questões estruturais e econômicas presentes na sociedade mundial. Bom, como uma ação, né, preventiva ou até mesmo ações pós-violência, a gente tem em Curitiba a Casa da Mulher Brasileira, que é referência aí nacional. Ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ela já realizou aí em 3 anos 36 mil atendimentos e ela reúne uma série de serviços, né, para a ajuda da mulher que sofreu a violência. Bom, como ação preventiva ou até a mesma ação remediativa, depois que a mulher sofre a violência, eu posso propor a elaboração de uma cartilha, né, de informações e de cuidados sobre a prevenção da violência contra a mulher. A ideia também é realizar a construção de cartazes para serem espalhados aí pela cidade, nos prédios, nos elevadores de nossos familiares, amigos, professores, pontos de ônibus, sabe, para ser compartilhado também nas redes sociais, né? Muito disseminado nas redes sociais, que é importante. As pessoas precisam ter esse diálogo e conversar sobre isso. Com essa visualização massiva, né, desses cartazes, dessas cartilhas, a gente vai alcançar aí um público incontável, né? Um público que realmente a gente não vai saber, e isso vai garantir o diálogo, né? A disseminação de ideias, rodas de conversas em todos os meios de comunicação existentes.